Damos sequência à nossa leitura do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Temos hoje o capítulo 15, a Revolução Francesa. Em 1792, D. João assumia a direção de todos os negócios do trono português, em virtude da perturbação mental de sua mãe, Dona Maria I, época de profundas transições em todos os setores políticos do Ocidente. A regência se caracterizou por inúmeros desastres no capítulo da administração. Em 1789, instalaram a Revolução Francesa, modificando a estrutura de todos os governos da Europa. Depois de sua reunião em Versalhes, no dia 5 de maio de 1789, os Estados Gerais se transformaram em Assembleia Constituinte e, a 14 de julho do mesmo ano, o povo oprimido e dilacerado pelas flagelações e pelos impostos derrubava a Bastilha, esfacelando o símbolo do despotismo da realeza. Luís XVI é guilhotinado a 21 de janeiro de 1793. Instala-se a República Francesa sobre um pedestal de sangue que corre abundantemente nas praças de Paris. A guilhotina decepa todas as cabeças da nobreza. Após a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, as coletividades da França se haviam entregado àqueles anos de embriaguez no morticínio. Esses movimentos invadem todos os departamentos das atividades políticas da Europa. Todos os tronos se unem, então, para o extermínio da República nascente. Mas os revolucionários não esmorecem na sua encarniçada resistência. Todas as pessoas suspeitas são decapitadas. O período do terror é a grande ameaça ao mundo inteiro. Esse período, porém, se encerra com a morte de Maximiliano Robespierre, no Cadafalso, para o qual os seus excessos de autoridade haviam comandado inúmeras vítimas. Instala-se em 1795 o Diretório de Napoleão Bonaparte, faz derrubar em 1799, arvorando-se em primeiro cônsul. As casas imperiais europeias observam semelhantes acontecimentos, aguardando o ensejo próprio à restauração do trono que a família dos Bourbons havia perdido. A França, após os desperdícios de força na luta fratricida, caíra nas mãos do ditador inteligente e implacável, que a conduziria ao caminho de todas as aventuras. De simples oficial de artilharia, Bonaparte chegara, mediante golpes de Estado, ao cargo supremo do país, fazendo-se proclamar imperador em 1804. Sob a sua direção auspiciosa, ou melhor, sob a sua direção audaciosa, todas as conquistas militares se empreendem. A Europa inteira presta-se para a campanha, ao tinido sinistro das armas. Pela estratégia dos generais franceses, caem todas as praças de guerra e o imperador vai catalogando os inúmeros ascendentes da sua vitória. A esse tempo, todos os gênios espirituais do Ocidente se reúnem nas esferas próximas ao planeta, implorando a proteção divina para os seus irmãos da humanidade. Emissários de Jesus descem com sua palavra magnânima a instruir os trabalhadores do bem, levantando-lhes as energias para os bons combates. Irmãos, elucidam eles, ordena o Senhor que espalhemos a sua luz e o seu amor infinito sobre todos os corações que sofrem na terra. As forças das sombras intensificam a miséria e o sofrimento em todos os recantos do planeta. As ondas revolucionárias enchem de sangue todas as estradas do globo terrestre, e as trombetas de guerra se fazem ouvir, entoando as notas horríveis da destruição e da morte. Levantemos o espírito geral das coletividades oprimidas, renovando a concepção de liberdade na face do mundo. Anjo amigo, interpelou um dos operários da luz naquela augusta assembleia, estarão enquadrados na lei divina os trágicos acontecimentos que desenrolam na terra? Os tribunais se instalam para julgamentos sumários, que determinam sempre por sentença de morte? As preces das viúvas e dos órfãos elevam-se até nós nos mais dolorosos apelos, e enquanto procuramos amparar esses irmãos com os nossos braços fraternos, o banquete da guerra, presidido pelos ditadores, prossegue sempre como se obedecesse a uma fatalidade terrível dos destinos do mundo. Vamos ver a resposta dos planos espirituais. Irmãos,
explica o mensageiro. O plano divino é o da evolução, e dentro dele todas as formas de progresso das criaturas se verificariam sem o concurso desses movimentos lamentáveis, que atestam a pobreza moral da consciência do mundo. A revolução e a guerra não obedecem ao sagrado determinismo das leis de Deus. Traduzem o atrito tenebroso das correntes do mal, que conduzem o barco da vida humana ao mar encapelado das dores expiatórias. As dores expiatórias. Os pensadores terrestres poderão objetar que das ações revolucionárias nascem novas modalidades evolutivas no planeta e que múltiplos benefícios se originam das suas atividades destruidoras. Nós, porém, não compreendemos outras transformações que não sejam as que se verificam no íntimo dos homens, no augusto silêncio de seu mundo interior, conduzindo-os aos mais altos planos do conhecimento superior. Se, após os movimentos revolucionários, surgem no orbe novos aspectos de progresso geral, é que o bem é o único determinismo divino dentro do universo. Determinismo que absorve todas as humanas para as assinalar com o sinete da fraternidade, da experiência e do amor. Os espíritos das trevas se reúnem para a chacina e para a destruição, como acontece atualmente na Terra, aliando-se às tendências e às fraquezas das criaturas humanas, levam a mentalidade geral a todos os desvairios. Eles julgam estabelecer o império das sombras no plano moral do globo terrestre, mas a verdade é que todos os triunfos pertencem a Jesus, e as correntes da luz e do bem absorvem todas as atividades, anulando os resultados, porventura decorrentes da expansão limitada das trevas. É essa a razão porque, mesmo depois dessas ações destruidoras, florescerão outros núcleos valiosos de civilização, até que a fraternidade deixe de ser uma figura mitológica no coração das criaturas humanas, até que estejam extintas as vaidades patrióticas. As vaidades patrióticas. Faço eu meu comentário aqui. Nós somos uma só raça, a raça humana, certo? Podemos nos dividir entre países, cidades, nações, mas somos todos uma só raça, a raça humana. Continuando. Para que prevaleça um só rebanho e um só pastor, que é Jesus Cristo. Os seres das sombras terão o poder de arrastar o homem da terra às lutas fratricidas. Mas, ai daqueles que fomentarem semelhantes delitos. Para as suas almas, a noite dos séculos é mais sombria e mais dolorosa. Infelizes de quantos tentarem fechar a porta ao progresso dos seus irmãos, porque acima da justiça abordável dos homens, há um tribunal onde impera a equidade inviolável. A Temes de Vida conhece todos os traidores da humanidade que passam pelo mundo glorificados pela história. A condenação lhes marca a fronte e aos seus ouvidos ecoam incessantemente as palavras dolorosas. Caim, Caim, que fizeste aos teus irmãos, maldito? Somente as lágrimas no círculo doloroso das reencarnações tenebrosas lhes abrem a vereda para a reabilitação nas estradas eternas do tempo. Dissolvida a Assembleia do Infinito, os amigos dos infortunados espalham-se pelas sendas terrestres a reerguerem seus irmãos das lutas redentoras. Napoleão prosseguia, deixando em toda parte um rastro de lágrimas e sangue. Suas incursões em todos os países degranjeavam o espólio miserável das posições e das coroas, que o ditador ia distribuindo pelos seus familiares e amigos. O século XIX começava a viver embalado pelo fragor das armas em todas as direções. Portugal alia-se à Inglaterra, resistindo às ordens supremas do conquistador. Bonaparte assina um tratado com a Espanha, que já se havia dobrado às suas determinações e ordena a invasão imediata de Portugal. A Inglaterra, com sua prudência, sugere à Casa de Bragança a retirada para o Brasil. D. João VI hesita antes de adotar semelhante resolução. O grande príncipe
tão generoso e tão infeliz, é encontrado nas vésperas da partida, a chorar convulsivamente em um dos aposentos privados do palácio. Mas aquela decisão era necessária e inadiável. A frota real velejou do Tejo, a 29 de novembro de 1807, a caminho da colônia, e mal havia desaparecido nas águas pesadas do Atlântico, já os soldados de Junot se apoderavam de Lisboa e de suas fortalezas, com ordem de arriscar Portugal da Carta Geográfica Europeia. Contudo, os gênios espirituais velavam pelos vencidos e pelos humilhados. D. João VI chega ao Brasil em janeiro de 1808, depois de uma viagem cheia de acidentes e contrariedades. O bondoso príncipe encontraria na terra do Evangelho a hospitalidade que os reis de Castela não encontraram nas suas colônias da América do Sul, quando acossados pelas mãos de ferro do ditador. A Casa de Bragança era dilatar até aqui os limites de seu reino, reconhecida e feliz por encontrar no Brasil a compreensão e a bondade, o acolhimento e o amor. Capítulo 16. D. João VI no Brasil. Enquanto as falanges espirituais de Henrique de Sagres se reuniam em Portugal, revigorando as forças lusitanas para a escola de energia, que foi guerra peninsular, o exército de Ismael voltava-se para o Brasil, a fim de inspirar o primeiro soberano do velho mundo que pisava as terras americanas. A esses esclarecidos agrupamentos do mundo invisível, aliava-se agora a personalidade do Tiradentes, que se transformara em gênio inspirador de todos os brasileiros. Ismael reúne os seus colaboradores e fala assim aos devotados mensageiros: amigos, um novo período surgirá agora para as nossas atividades na terra do Evangelho. O sopro das inspirações divinas transformar-se-á toda a vida política da pátria, onde edificaremos mais tarde a obra de Jesus. Procuremos inspirar a quantos se conservam à frente dos interesses do povo, iluminando-lhes o caminho com as ideias generosas e fraternas da liberdade. Sobre os nossos esforços há de pairar a direção do Senhor, que se desvela amorosamente pelo cultivo da árvore sagrada dos ensinamentos transplantada da Palestina para o coração do Brasil. Aquela caravana de abnegados espalha-se então por todos os recantos da pátria, distribuindo com os seus esforços fraternais as sementes de uma vida nova. Em 22 de janeiro de 1808, aporta na Bahia a maior parte das embarcações que constituíam a frota real. O povo baiano recebe o príncipe regente e sua comitiva com as mais carinhosas demonstrações de amizade. Clarins e bandeiras anunciam, sob um sol quente e amigo, a presença da família real nas terras do Cruzeiro. A cidade do Salvador julga-se de novo nos seus grandes dias, contando com a honra de ser, outra vez, a capital da colônia. Mas os navios descem ao longo da costa para o Rio de Janeiro. Logo, porém, ao seu primeiro contato com o Brasil, sob o influxo das falanges do infinito, o príncipe generoso sente-se tocado da mais alta simpatia com a pátria do Evangelho. Ainda na Bahia, graças às suas relações com o conde de Aguiar, ministro de D. João VI, José da Silva Lisboa, mais tarde visconde de Cairu, consegue do soberano a abertura de todos os portos da colônia ao comércio universal. E note-se que semelhante providência, a base primordial da economia brasileira, teve seus antecedentes indiscutivelmente na atuação das forças espirituais, que presidiam aos movimentos iniciais sua emancipação, porque na Convenção Secreta de Londres, em 22 de outubro de 1807, um dos pontos essenciais que deveriam ser observados em troca de proteção de Jorge III à Casa de Bragança, no sentido de sua fuga para a colônia distante, era o da abertura dos portos do Brasil à livre concorrência da Inglaterra, reservando-se tal direito somente aos interesses britânicos. O soberano e seus ministros conheciam essas estipulações através do Lord de Stratford, mas, com auxílio das influências salutares do plano invisível, reconsideraram a tempo o absurdo e semelhantes exigências e cuidaram de realizar as primeiras aspirações dos patriotas brasileiros. A maravilha dos céus americanos deslumbra os olhos de D. João,
que se entusiasma com a beleza natural da paisagem magnífica. Acompanhado de numeroso séquito de fidalgos, onde se destacam o Visconde de Anadia, elegante da época, inimigo implacável de todas as feições indígenas da colônia, o Marquês de Belas, o Marquês de Angeja, Angeja, é assim o nome, o Duque de Cadaval e toda uma comitiva enorme de vassalos e nobres, e guardas e criados, o soberano aportou no Rio de Janeiro um ambiente de geral alegria. Nos seus novos passos, sentia-se o rei confortado e satisfeito com a magnificência do panorama e com a fartura da terra. Apenas Dona Carlota Joaquina, com a sua educação deficiente e sua megalomania e apego aos prazeres recontados da época, não se conformava com a situação, protestando contra todos os elementos, demonstrando aridez de espírito e lamentável agressividade. As caravanas do infinito não descansaram junto das autoridades supremas da política administrativa. Todas as possibilidades foram aproveitadas pela sua operosidade infatigável. A 1º de abril de 1808, levanta-se a proibição que incidia sobre as indústrias nacionais, que foram declaradas livres, o que facilitou a colaboração dos estrangeiros estabelecidos nas costas marítimas da pátria do cruzeiro, surgindo um novo período de trabalho construtivo do país, prestes a celebrar suas núpcias com a liberdade. O Rio de Janeiro, sob a direção do bondoso príncipe, que debaixo das influências poderosas do alto, adotara um regime muito mais liberal do que as formas de governo existentes em Lisboa. Enche-se de obras notáveis. Grandes instituições se fundam na cidade, a mais maravilhosa Baía do mundo. Surgem a Escola de Medicina, o Real Teatro São João, o Banco do Brasil, organizam-se os patrimônios da Escola de Belas Artes, cria-se a Academia da Marinha, o Conselho Militar, a Biblioteca Real, desenha-se o Jardim Botânico com um novo encanto da cidade. Sobretudo, inicia-se com a imprensa régia a vida do jornalismo na terra de Santa Cruz. Entidades benevolentes e sábias, sob a direção de Ismael, espalham claridades novas em todos os espíritos e sob todos os seus generosos e imponderáveis impulsos, as grandes realizações do progresso brasileiro se avolumam por toda parte, nas mais elevadas demonstrações evolutivas. O príncipe, contudo, não soube manter-se constantemente dentro das linhas de sua autoridade. Com as liberalidades da América, criava-se em derredor da sua corte toda uma sociedade de parasitas e de inúteis. Os reinóis abastados do Rio de Janeiro e outras grandes cidades coloniais receberam títulos e condecorações de toda a natureza. As cartas honoríficas eram expedidas quase que diariamente, por toda parte. Haviam comendadores da Ordem do Cristo, cavaleiros de Santiago, dando lugar a um grande menosprezo pelas instituições. Os nobres da época eram os novos ricos do mundo moderno. Conquistados os títulos, sentiam-se no direito de viver colados ao orçamento da despesa, apodrecendo longe do trabalho. Só os gastos da despesa da corte, dos quais vivia a multidão dos criados no Rio de Janeiro, ao tempo de D. João VI, se aproximavam da respeitável importância de mais de 15.000 contos de réis. O alojamento dos fidalgos e de suas famílias exigiu por vezes a fio as mais enérgicas providências da autoridade no capítulo das expropriações. A chamada Lei das Aposentadorias obrigava todos os inquilinos e proprietários a cederem suas casas de residência aos favoritos e aos fámulos reais. Bastava que qualquer fidalgote desejasse este ou aquele prédio para que o juiz aposentador efetuasse a necessária intimação, a fim de que fosse imediatamente desocupado. Ao oficial de justiça incumbido desse trabalho, bastava escrever na porta da entrada as letras P e R, que se subentendia por príncipe regente, inscrição que a malícia carioca traduzia como significado: ponha-se na rua. Moreira de Azevedo conta em suas páginas de Agostinho Petra Pittencourt, era um dos juízes aposentadores do tempo de D. João VI, quando lhe apareceu um fidalgo da corte, exigindo pela segunda vez uma residência confortável, apesar de já se encontrar muito bem instalado. Decorridos alguns dias, o mesmo homem requer a mobília e daí a algum tempo solicita escravos.
Recebendo a terceira solicitação, o juiz, indignado em face aos excessos da corte do Rio, exclama para a esposa, gritando para um dos apartamentos da casa: "Prepare-se, dona Joaquina, porque por pouco tempo poderemos estar juntos." E indicando à mulher, que viera correndo atender ao chamado, o fidalgo, que ali esperava a decisão, concluiu com ironia: "Este senhor, já por 2 vezes, exigiu casa, depois pediu-me mobília, e agora vem pedir criados. Dentro em breve desejará também uma mulher, e como não tenho outra senão a senhora, serei forçado a entregá-la." Todavia, a despeito de todos os absurdos e de todos os dispêndios, que seriam de muito expendidos nos odiosos processos revolucionários, caso o país fosse obrigado a exigir pelas armas a sua emancipação, na corte de D. João VI, ia prestar ao Brasil os mais inestimáveis serviços no capítulo de sua autonomia e de sua liberdade, sem os abusos criminosos das lutas fratricidas. Meus amigos, e aí a gente descobre como nasceu todos esses hábitos dos governos brasileiros que vivem às custas de seu povo. Mas, desculpa, não cabe eu aqui falar sobre isso. Me perdoem, amigos. Ficamos hoje por aqui. Aguardo vocês no próximo capítulo. Abraços!